minerais, nós conversamos sobre isso, a Adriele chegando, e nós temos aqui muitos dos grupos de minerais. Mas, dos grupos de minerais que nós estudamos, qual é aquele mais importante? E por que que ele é mais importante? Qual o grupo mineral que é mais importante de todos? Silicatos. Muito bem, Gleice. Muito bem, Gabriela. Os silicatos, eles são os mais importantes. E por que que eles são o mais importantes? Porque é o grupo mais abundante. É o que tem em maior quantidade, justamente por causa dessa característica aqui, olha. Essa característica. Maior parte da crosta terrestre é formada por oxigênio e silício. Então, nós temos essa característica que a maior parte dos minerais da crosta terrestre ela é formada por oxigênio e silício e que vai formar justamente o famoso tetraedro de silício. Da crosta. Muito bem, Gustavo. Maior parte da crosta, oxigênio e silício. Então, por sua vez, tendo mais oxigênio e mais silício, vai formar os silicatos. Então, silicatos compõem a maior parte da crosta e a sua unidade primária é o tetraedro de silício. E a subclassificação dos silicatos, eles têm tão grande importância que eles são subclassificados de acordo com a configuração desse tetraedro de silício. Então, lembrando aqui, ó, observe aqui no slide. Nós temos o tetraedro de silício aqui. 4 oxigênios. Dentro desses 4 oxigênios, nós temos uma carguinha para cada um. Então, nós temos uma carga ao redor desse oxigênio, igual está aqui, olha. Uma carga, uma carga, uma carga, e essa outra carga compartilhou com o silício. Então, nós temos silicatos que são independentes e temos silicatos que são unidos pelo compartilhamento de oxigênio. Eu passei aqui rápido porque nós já estudamos isso. Então, há esse arranjo dos tetraedros de silício, que pode ser desde tetraedros isolados, ligados, por exemplo, com ferro e magnésio, como os nesosilicatos, ou o ápice do compartilhamento, que seria o quê? Que seria os tectosilicatos, que seria o caso do quartzo. Então, o quartzo, todos os oxigênios, eles estão ligados, eles estão compartilhados. Nesse sentido, quanto maior o compartilhamento de oxigênio, maior vai ser a resistência do mineral para se quebrar. Então, observe aqui, olha, nós temos tetraedros isolados e até o ápice do compartilhamento. Até o ápice do compartilhamento, que são os tectosilicatos. Aí, nos tectosilicatos, não sobra carga para ter outro elemento, senão silício e oxigênio. Por quê? Todas as cargas do oxigênio são compartilhadas com outros tetraedros. Nesse sentido, não sobra carga nos tectosilicatos. Qual é a situação que vai ter uma sobra de carga nos tectosilicatos para ter outros elementos? Qual situação que eu vou ter tectosilicatos com elementos? Outros elementos, senão silício e oxigênio. Parabéns, Adriele. Você foi no ponto.
Para eu ter carga sobrando nos tectosilicatos, eu tenho que ter a substituição isomórfica. A substituição isomórfica, ela é uma situação onde, que no lugar do silício, no momento da formação dos minerais, entra qual elemento nos tetraedros no lugar do silício? Escrevam aí. Qual é o elemento que entra no lugar do silício? Nos tetraedros. Muito bem, Adriele. Muito bem, inglês. Esse povo tá craque, viu? Justamente isso. Entra o alumínio. O silício ele é 4+. O alumínio ele é 3+. Nesse sentido, sobra uma carga que vai ser compensada por outros elementos. Então, nós falamos dos neso, do soro, dos filosilicatos, os tectosilicatos. Aqui, olha, desenho bem, mostrando os tectosilicatos. E chegamos aqui. Chegamos na série de cristalização do magma. Observem agora. Vocês estão ouvindo bem. Prestem atenção nesse slide. Parece difícil, mas não é. O que nós temos desse lado? Olha, desse lado eu tenho a temperatura do magma. Eu tenho o magma mais quente, de acordo que vai descendo essa seta, o meu magma ele vai resfriando. Eu tenho aqui 1.500 graus Celsius e aqui embaixo eu tenho uma situação de 600 graus Celsius. Observem aqui que eu tenho elementos mais escuros, mais máficos, com uma grande quantidade de magnésio e ferro, e elementos mais claros. Esse processo de cristalização do magma é quais os minerais que são formados primeiro e quais minerais são formados por últimos. De todos os minerais aqui são todos silicatos, qual é o último mineral a ser formado? Todos os minerais nessa série aqui. Então, começa aqui em cima e termina aqui embaixo. Qual é o último mineral a ser formado? Escrevam aí. De acordo com essa série. Vamos lá. Pode errar, gente. Não tem importância, não. Quartzo. Muito bem. O quartzo. Então, observe aqui desse lado, que é a série descontínua. Vamos entender esse mineral, a formação de acordo com a série descontínua. Primeiro mineral a ser formado são os nesosilicatos. É a subclasse dos nesosilicatos. A subclasse dos nesosilicatos é a primeira subclasse a ser formada. E eu tenho uma grande quantidade de magnésio e ferro. Então, pensem no magma. O magma tem mais silício e oxigênio. Além de ter mais silício e oxigênio no magma, nós temos outros elementos. Então, no começo, eu tenho uma maior quantidade de magnésio e ferro. De acordo que vai formando os outros elementos, eu vou gastando esse magnésio e ferro. Até chegar num ponto que eu não tenho mais magnésio e ferro. Aí começa a formar outros minerais sem esses dois elementos. Por isso que esses minerais aqui em cima, eles são minerais com uma maior quantidade de magnésio e ferro. Aí vai resfriando o magma, o magnésio e o ferro vai sendo incorporado nos minerais até chegar num ponto em que eu perco magnésio e ferro. Aí vai formar um filosilicato, forma um feldspato potássico, que eu tenho uma maior quantidade de potássio, geralmente nos magmas.
depois forma um filosilicato, e, por último, vai formar somente o quartzo. Aqui embaixo vai formar somente o quartzo, porque o meu magma só vai ter silício e oxigênio. Como no magma eu tenho uma maior quantidade de silício e oxigênio, o último a ser formado é o quartzo. E por que o quartzo não tem substituições homórficas? Porque não tem alumínio para fazer essas substituições homórficas. O alumínio já foi todo gasto, ele foi gasto todo acima. Então, série descontínua. Quais são os primeiros... Qual é a primeira subclasse a ser formada? A primeira subclasse a ser formada é a subclasse dos nesosilicatos. Por quê? Eu tenho uma grande quantidade de magnésio e ferro, formo uma grande quantidade de olivina. Por isso que esses minerais são minerais mais escuros, são máficos, magnésio e ferro escuros. De acordo com que vai resfriando, vai aumentando o compartilhamento de oxigênio. Qual que é a última subclasse, nesse caso, a ser formada? É a subclasse dos tectosilicatos, do quartzo. Só forma, se tivesse outros elementos, ia formar outros minerais. Compreendido? Desse lado. Então, lá em cima, os nesos, sem compartilhar oxigênio, de acordo com que vai descendo, começa a compartilhar uma maior quantidade de oxigênio até chegar no ápice do compartilhamento, que é lá embaixo. Tudo bem? Então, tá. Então, vamos lá. Nesse caso, qual que é mais resistente ao intemperismo? Os minerais que foram formados primeiros ou aqueles que foram formados por últimos? Qual é mais resistente ao intemperismo? O que formou primeiro ou o que formou por último? Muito bem, gente. Muito bem. Foi justamente o que formou por último. O quartzo, no caso, que compartilha todos os oxigênios e não tem substituições homórficas. Observem que, se eu sou um micro-organismo, eu prefiro intemperizar, eu prefiro desfazer um piroxênio, que eu vou ter lá magnésio, ferro, eu vou ter cálcio, para eu receber esses elementos. As ligações covalentes são bem mais fortes, muito bem, Nando, lá embaixo, onde eu tenho o compartilhamento de oxigênio. No entanto, vamos observar o outro lado da série de cristalização. Que aqui eu estou falando todos esses elementos aqui desse lado. Aí, deixa eu fazer aqui, olha. Todos os elementos desse lado, ou habilidade. Todos os elementos desse lado são tectosilicatos. Todos os minerais desse lado são tectosilicatos. E aqui em cima, eu tenho uma menor resistência ao intemperismo do que esse tectosilicato aqui, olha. Então, observe esses plagioclásios. São todos tectosilicatos. São todos que compartilham oxigênio. No entanto, o quartzo é o mais resistente deles. Por que disso? Por que o quartzo é mais resistente deles? Sendo que são todos tectosilicatos. O que faz o quartzo ser mais resistente do que o outro lado da série contínua? Posso sim, Patrícia. O intemperismo, a gente vai começar a matéria agora mesmo. Mas o intemperismo é o desfazimento. O micro-organismo vai lá e vai quebrar essa estrutura. E quando ele quebra essa estrutura, ele libera os elementos. Então,
onde é mais fácil quebrar? A olivina ou o quartzo? Nesse lado, é mais fácil eu quebrar a olivina porque as ligações são mais frouxas. Essas ligações são mais fáceis de se desfazer. São ligações que eu desmonto facilmente. Enquanto aqui no quartzo, as ligações são mais fortes. É difícil desfazer essa ligação. Então, por isso que aqui na olivina, ela desfaz facilmente, ela intemperiza de forma mais fácil. Tudo bem? Pessoal, voltando aqui, olha. Os plagioclásios, eles intemperizam mais fácil do que o quartzo. Mas, não digo ligações mais simples, digo ligações que têm uma menor força de atração. Então, nós temos que as ligações covalentes, elas são bem mais resistentes do que os outros tipos de ligações. Nando, você foi em uma questão aí, que é a diferença de cargas. Então, o que faz aqui em cima ser menos resistente ao intemperismo? Não é que não permite fazer ligação, substituições homórficas. Muito bem. É que o quartzo não tem substituição isomórfica. Então, não tendo substituição isomórfica, tem ligações mais fortes. Enquanto que aqui em cima desses elementos aqui, eu tenho substituição isomórfica. E o alumínio, quando ele entra no lugar do silício, ele é um pouquinho mais parrudo. Ele atrapalha um pouco ali todo aquele processo de estrutura mesmo. Ele deixa a estrutura mais fraca, mais fácil de se desfazer. Desfaz, então, mais facilmente. Ok? Então, aqui em cima, a resistência do intemperismo é menor, quando eu estou falando dessa série contínua. A resistência do intemperismo é menor porque há substituição isomórfica. Tanto é que há substituição isomórfica, que há a presença de qual indivíduo? Ó, o alumínio. Acaba que o feldspato potássico, ele é um pouco mais resistente, assim como a muscovita, por ter uma maior quantidade de potássio. Mas vamos no geralzão. Então, deixa eu até limpar aqui. Deixa eu apagar todas as anotações. Vamos lá. Dessa parte, aqui em cima, é menos resistente ao intemperismo, porque não faz compartilhamento de oxigênio. De acordo com que eu vou resfriando o meu magma, eu vou gastando magnésio, ferro e também o alumínio. Sem o alumínio não tem substituição isomórfica, eu vou perdendo as outras formas de ligações e aqui eu tenho um maior compartilhamento de oxigênio. Começo formando, então, os minerais com nenhum compartilhamento de oxigênio, com os tectosilicatos livres, e de acordo que vai resfriando, vai aumentando o compartilhamento de oxigênio. Eu vou tendo uma maior quantidade de compartilhamento de oxigênio. Eu vou gastando o meu ferro. Por isso que aqui é máfico, é escuro, enquanto embaixo é mais claro. Quando eu tenho alumínio no sistema, Rani, ele entra no lugar do silício no momento da formação. Então, se eu tenho alumínio no magma, vai ter substituição isomórfica, porque ele vai entrar ali no lugar do silício. De acordo que vai acabando o alumínio, vai acabando a substituição isomórfica. Igual eu comentei, o alumínio, ele
depois que está formado o tetraedro de silício, o alumínio não chega e não expulsa o tetraedro de silício, não. O silício, não. É no momento da gênese, é do momento da formação. Tudo certo? Então, para eu ter substituição isomórfica, eu tenho que ter alumínio. Sem alumínio no sistema, não tem como entrar, não tem como ter substituição isomórfica. E no finalzinho, olha, e no final só sobra quem? Silício e oxigênio. Desse lado, eu tenho, todos são tectosilicatos. No entanto, aqui em cima eu tenho mais substituição isomórfica. E aqui embaixo eu não tenho nenhuma substituição isomórfica. Compreendido a série de Bowen? Alguma outra dúvida? Ok, então. Então, aqui isso está falando, olha, série descontínua, minerais que não apresentam igual estrutura cristalina e a transação deles não é gradual, ou seja, a transição é abrupta, forma toda a olivina, depois forma todos os piroxênios. A transição entre os minerais é gradual, pois as plagioclases são minerais isomorfos. Por que eles são isomorfos? O que quer dizer isso? O que essa série contínua, a transição é gradual? Por que eles são minerais isomorfos? Melhora essa forma aí, Gabriela. 60% da resposta. Eu sei que você compreendeu, mas melhora essa forma. Alguém ajuda a Gabriela? Não. O problema não é o igual, não é o mesmo. É a forma. O que é, gente? Quase. Mesma estrutura, o quê? Muito bem. Apresento a mesma estrutura cristalina. Mesma estrutura cristalina, no entanto, tem o que diferente? Não, tem a mesma estrutura cristalina, mas o que tem de diferente aqui nos minerais isomorfos? Mesma estrutura cristalina, mas tem algo diferente. Muito bem, Patrícia. Formação, composição química. Muito bem. Tá. Então, gente, dos milhares de minerais que nós conhecemos, apenas alguns formam rocha. Apenas alguns são os minerais formadores de rocha. Isso se deve... Olá, Everton. Justamente pela composição química, da crosta terrestre. Então, observem aqui, olha, cerca de 98% da crosta é composto desses 8 elementos básicos. Olha que coisa interessante. Então, poucos elementos constituem 98% da crosta terrestre. Com isso, nós temos poucos minerais que são aqueles, basicamente, formadores de rocha. Identificação dos minerais. Nós temos testes simples que identificam os minerais, são as propriedades físicas, e nós temos testes mais complexos da identificação de minerais. Com isso, então, nós fechamos essa parte de